Você quer aprimorar a sua capacidade de empreender, tá? Então existe uma forma que você pode fazer e não está necessariamente ligado a você tá somente atuando enquanto empreendedor, mas seguindo aquele princípio de que quando você aprende, você revisa e você escreve, você aprende mais, tá? Então eu vou compartilhar com você, até fui premiado por isso. Quando eu fiz Empretec, eu recebi um livro chamado Você S.A., um livro autografado, porque eu fiquei em primeiro lugar em termos de escrever aquilo que eu fazia, tá? E que foi validado de comportamentos empreendedores. Salvo engano, a gente poderia fazer até cerca de 90 exemplos, tá? De ações de comportamento empreendedor, tá? Eu sei que no meu caso foram validadas 70, tá? Então, e foi a maior quantidade, tá? Então seria basicamente o seguinte: olha só, você pode fazer isso até para você poder validar a sua capacidade de empreender, tá? Eu costumo fazer isso, ultimamente eu tenho feito isso, pelo menos por semana eu faço uma rodada nisso aí, tá? Então é tipo assim, ó, toda semana Levi, eu tenho que mostrar para mim, não é para ninguém não, isso é coisa que eu fico guardando, eu estou compartilhando com você. Eu tenho que dar um exemplo para mim de iniciativa e busca de oportunidade, tá? Então eu tenho que mostrar para mim o que eu fiz essa semana ou o que eu vou fazer para me provar para mim mesmo de que eu estou lembrando disso. Aí toda semana e todos que eu vou falar eu faço isso, tá? Tá bom. Uma outra característica. Então eu tenho que provar para mim, tá? Um exemplo daquilo que eu fiz que mostra que eu tenho persistência, que eu não desisto. Tá? Que eu, tipo assim, que eu, quando eu coloco um propósito, eu luto por aquele propósito que eu coloquei. Então eu tenho que dar um exemplo para mim, tá? Outra coisa, eu tenho que mostrar para mim que eu faço, eu calculo o risco, certo? Tipo assim, negócio, sempre a gente corre risco em negócio, tá? Então eu tenho que mostrar para mim que eu tenho essa capacidade de pegar e identificar, tá? Correndo risco. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que deu um exemplo de busca de qualidade e eficiência, entendeu? Qualidade e eficiência. Tá? Então eu tenho que mostrar para mim mesmo que eu tenho praticado isso. Um outro comportamento, comprometimento. Eu tenho que mostrar para mim mesmo que eu estou tendo comprometimento. Quando eu pego alguma coisa para fazer, eu vou até o fim, eu não desisto pela metade. Tá? Se eu pego um livro para ler, eu leio o livro, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Eu comecei a fazer inglês, poxa, né? O que deu vontade de parar no meio do caminho, mas eu não parei. Por quê? Porque é questão de colocar princípios, tá? Por exemplo, eu pego e gravo um vídeo por dia, tá? Daqui uns dias eu vou pegar e fazer vídeo maior e picotar ele. Mas sempre vai... a proposta é todo dia liberar um. O outro, busca de informação. O tempo todo está buscando informação para que a gente possa melhorar enquanto empreendedor, tá? Uma outra característica, estabelecimento de meta, tá? Então, quais são as metas que eu tenho que fazer para mim, tá? Eu estou falando para você porque você também deve, tipo assim, isso é semanal, tá? Outra coisa, planejamento e monitoramento sistemático. Então eu tenho as minhas coisas que eu faço e eu tenho que ficar monitorando para ver se aquilo está acontecendo do jeito que eu gostaria, tá? Uma outra característica, persuasão e rede de contato, tá? Então, estabelecer os contatos que eu preciso para que eu possa atuar nos negócios que eu faço, tá? Na verdade, apesar de aparecer muito aqui na internet, o meu principal ramo de negócio é justamente no segmento de imóveis, tá? Eu tenho que ficar em contato com as pessoas que estão relacionadas a isso, ficar em contato com aquelas pessoas que podem ser meus parceiros, tá? Que faz parte do meu negócio. E também eu tenho que mostrar para mim mesmo autoconfiança e independência, tá? Eu tenho que mostrar isso aí, tá? Então, eu comentei com vocês aqui 10 tipos de comportamentos empreendedores em que toda semana eu valido eles, tá? Quando eu fiz o Empretec, tá? Eu consegui reunir cerca de 70 comportamentos empreendedores distribuídos em várias ações, tá? Isso me rendeu
uma premiação. Só que eu, desde 2004, tá? Antigamente eu não fazia com frequência, mais recentemente eu comecei a fazer com frequência isso. Inclusive no meu livro também eu coloquei essas características, elas vamos dizer assim, com mais riqueza de detalhe e explicando o porquê e mais a meu jeito de pensar, explicando o porquê que esses comportamentos você utilizar. Uma coisa é o seguinte, é você saber que esses comportamentos existem, como eu falei para você aqui, mas isso é pouco. Sabe o que acontece? Que quando você sabe alguma coisa, você sabe, mas não usa, que diferença faz? Se você sabe e não usa, não adianta nada. Então, aí é que eu estou dizendo, toda semana eu tenho que provar para mim que eu lembro do comportamento e eu tenho que reconhecer uma ação que eu fiz e que mostra que eu estou aprimorando em relação àquele comportamento. É como se eu imaginasse o seguinte, se você está na academia, na hora que você chega a um certo nível na academia, então agora você poderia dizer assim, não, então agora para. Não para não. Agora a disciplina aumenta mais ainda, porque agora você tem, se você pegou uma série de exercícios, se você aumentou, você não tem como voltar. Você continua avançando, tá? A partir da onde você está. Aí, em relação à nossa mente, eu acho que é a mesma coisa também. Então, o que eu faço? Toda semana eu dou uma olhada nesses 10 comportamentos empreendedores, tá? Que depois você pode voltar esse vídeo e ver cada um deles. Eu vou estar falando mais oportunamente sobre eles, mas eu gostaria de compartilhar com você isso, tá? Porque como eu forço a minha mente a toda semana a ficar analisando isso aí, então às vezes eu percebo o seguinte, nossa, eu estou vamos dizer assim, esquecendo de criar rede de contato. Eu tenho que aumentar minha capacidade de persuasão, tá? Então eu lembro disso, tá? E eu lembro também o seguinte, que tinha uma época, olha só o que eu lembro, que apareceu uma combinação de comportamento que eu acho extremamente perigosa. Alguém que, por exemplo, tem muita confiança e independência, acha que tudo vai dar certo, não sei por quê, tá? Mas não calcula risco. Olha só a situação. Quer dizer, você calculou o risco? Não. Não, mas vai dar certo, porque eu sei que vai dar certo, porque algo me diz que vai dar certo. Você conhece gente que é desse jeito? Eu conheço um punhado de pessoas que são assim, tá? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter fé, tá? A gente tem que ter fé, tá? Agora, quando você tem fé com os números calculados, aí você está mais completo, aí você realmente está no caminho correto. Inclusive, é provável que pode até, a chance de dar certo é maior, tá? Porque em negócio tem muito isso, né? As pessoas entram no negócio, ao invés de começar a estudar, começa a ter fé. Como se ela dispensasse o resto das coisas. E não é assim que funciona, tá? Na verdade, você aprende de negócio e tem que ter fé também, tá? Uma coisa não vive sem a outra, tá? As duas coisas andam junto, quando elas estão juntas, fortalecem mais. Mas é isso aí. Gostaria de compartilhar com você isso, tá? Esses comportamentos, eles são muito importantes. E se você puder validar eles toda semana, dar um exemplo para você de cada um deles, eu vou te falar uma coisa, você nem imagina o quanto você vai crescer no segmento de negócio. Por quê? Porque é você se monitorando. E não é para contar para ninguém, tá? Até porque eu acredito que das pessoas que convivem comigo, ninguém sabe disso. Porque é uma coisa que eu faço, é só para mim, tá? Mas como eu estou passando dicas de negócio, eu achei importante compartilhar isso com você hoje. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.